Bom dia, meus irmãos. Os irmãos cantaram tão bonito que eu fiquei emocionado. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso e é digno do nosso louvor e da nossa adoração. O pastor Ebenezer não está aqui, mas vai cantar bonito assim no céu. Puxa vida. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 8. Leremos um trecho muito conhecido da Palavra de Deus. Evangelho, como escreveu João, capítulo de número 8, versos de 1 a 11. O tema da mensagem desta manhã é: nem eu te condeno. E a palavra do Senhor, em João 8, de 1 a 11, nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tão maravilhosa salvação que o Senhor nos proporcionou, meu Deus, em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, pela tua benignidade, pela intenção do coração do Senhor, de sempre, meu Deus, fazer o bem para nós. De sempre desejar, meu Deus, para nós o bem. De sempre ter planos, meu Deus, de bens e de bênçãos para as nossas vidas. Eu peço, Pai, que nesta manhã o Teu Santo Espírito me use aqui. Que os corações aqui presentes, meu Deus, estejam abertos para receber a Tua palavra de bom grado. E aqueles, meu Deus, que ainda sofrem com a incerteza do destino de suas almas, que nesta manhã, meu Deus, essas pessoas elas sejam profundamente impactadas pelo poder da Tua palavra e elas possam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Nem eu te condeno. Esse aqui é mais um dos marcantes encontros de um pecador com Jesus Cristo, registrado nos Evangelhos. Os estudiosos acreditam se tratar de Maria de Magdala, ou como ficou mais conhecida, Maria Madalena, essa mulher com quem Jesus se encontrou. Não temos 100% de certeza, pode ser que sim, pode ser que não, mas isso também não importa no momento, porque esse encontro, ele vai falar de algo muito grandioso, ele vai um pouco além daquilo que nós estamos acostumados a pensar ou imaginar da palavra de Deus. Essa mulher ela foi apresentada diante do Senhor pelos fariseus, como sendo uma suposta adúltera. Eu digo de suposta, porque de fato nós não temos 100% de certeza, mas há um indício que mostra claramente qual era a intenção dos fariseus e que faz com que João, ele mencione isso no texto. Porque a lei dizia que quando fossem pegos homem e mulher adulterando, ambos deveriam ser apresentados para condenação, para julgamento. Aqui nós só vemos a mulher. Então não sabemos se era algo criado, inventado pelos fariseus e escribas na época, ou se aconteceu alguma razão para que o homem não fosse apresentado ali. Mas por enquanto podemos dizer
que era um suposto adultério, o que essa mulher havia cometido, e aqueles homens estavam ali com a única e exclusiva intenção de testar o Senhor e Salvador Jesus. O que eles queriam era colocar Cristo em uma armadilha. E isso me chama muito a atenção, meus irmãos, porque lendo a palavra do Senhor, eu pude ver o quanto a graça de Deus, ela é maravilhosa. E ela vai muito além daquilo que nós imaginamos, que nós pensamos. Tudo que aqueles homens queriam fazer era tentar o Senhor e Salvador Jesus. Eles não se importavam nem um pouco com a alma daquela mulher. Eles não se preocupavam nem um pouco com o destino da alma daquela mulher. Ela era apenas uma ferramenta, ela era apenas, me desculpe a expressão, um peão em um jogo que eles estavam tentando jogar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, meus irmãos, esse trecho vai mostrar que o nosso Deus maravilhoso, ele enxerga muito além, porque não era apenas ou uma mera adúltera, ou suposta adúltera que estava sendo apresentada ali, mas era uma alma. E esse trecho mostra qual é o desejo do coração de Deus para com a humanidade. Esse trecho mostra qual é a real intenção do coração do Senhor quando olhou para essa mulher, mas quando olhou para mim e para você. A primeira coisa que nós podemos ver, ou o primeiro desejo do coração de Deus que podemos ver nesse trecho, é o de que Jesus não quer condenar o ser humano para o inferno. Jesus não quer condenar o ser humano para o inferno. Os fariseus e escribas ali, eles não pensavam na eternidade, mas Jesus sim pensava. A alma daquela mulher não importava para os fariseus, mas para Jesus Cristo era o mais importante naquela situação. A alma daquela mulher. Jesus estava olhando além. Jesus estava olhando para a eternidade. Esse é o grande contraste que nós percebemos nesse trecho. Enquanto alguns queriam condená-la à morte, Jesus queria redimir e salvar aquela alma. Essa era a intenção de Jesus. Por isso, a sua tão sábia resposta. Quando nós olhamos, meus irmãos, e vemos a resposta de Jesus, às vezes nós não pensamos, mas será que foi algo tão difícil assim? E de fato era. Para nós, meros seres humanos, seria dificílimo passar por essa situação. Qual que é o contexto? Qual a dificuldade dessa armadilha? Os escribas, outras vezes, eles já haviam sido humilhados, no bom sentido, se é que a gente pode dizer assim, pelo Senhor e Salvador Jesus. Outras vezes tentaram colocar o Senhor Jesus em dificuldades, para que ele se contradissesse, para que ele talvez arranjasse alguma inimizade com a população que o seguia, ou talvez alguma inimizade com o governo romano. Outras vezes aconteceram e outras vezes o Senhor e Salvador Jesus foi sábio, mas nessa daqui ele também, com a sua resposta, dizendo: aquele que está, não é aquele que não tenha, não é aquele que não tenha tido, mas é aquele que em tempo presente está sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque o Senhor e Salvador Jesus sabia que, se condenasse aquela mulher como os fariseus queriam, a população que o ouvia pregar sobre perdão, sobre misericórdia, sobre amor, essa multidão, ela poderia ser impactada de uma forma extremamente negativa. Ou então, se Jesus ele dissesse que aquela mulher ela deveria ser absolvida, então os fariseus e escribas teriam todo o material necessário para poder dizer que Jesus estava indo contra a lei.
Mas o Senhor e Salvador Jesus não está preso, meus irmãos, a essas coisas pequenas. No coração de Jesus há sempre a intenção de salvar. E por isso, ele diz, olha, vocês querem condenada pelos atos dela? Tudo bem. Qualquer um de vocês aqui que esteja sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Acho interessante quando João, ele diz que desde o mais velho até o último, ou então talvez seja desde o mais velho até o mais novo, acusados pela própria consciência, saíram dali. Meus irmãos, Jesus não veio para nos condenar. Isso é uma realidade que a palavra de Deus ensina. Jesus, ele não sente prazer em ver o pecador indo para o inferno. Jesus sente prazer em ver o pecador se arrependendo. João capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso por si só já é lindo. Poderíamos resumir a palavra de Deus inteira nesse único versículo, mas meus irmãos, eu não sei se você se lembra do versículo 17, mas eu amo com todo o meu coração também. A palavra de Deus, ela deixa muito clara a intenção de Deus, do seu coração, porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo. Existem pessoas que pensam que Deus é um Deus que sente prazer em condenar pessoas. Pode até ser que exista esse Deus. Esse não é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Deus, ele é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz que Deus, ele sente prazer em abençoar os seus filhos. E meus irmãos, certamente o prazer maior de Deus é resgatar vidas do inferno para o reino da sua preciosa luz. Essa é, sem dúvida, a maior alegria do coração de Deus, é quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que quando isso acontece, há festa nos céus. E eu achei muito interessante quando certa vez o pastor Ebenezer, ele disse aqui, meus irmãos, o céu é lugar de festa a todo instante. E eu parei para pensar, falei, ué, por quê? Graças a Deus ele respondeu. Ele disse, porque no mundo todo, a todo instante, tem pessoas entregando a sua vida a Jesus Cristo. Pastor Carlos Júnior mencionava, culto do lar à noite, sexta-feira, casa da nossa querida irmã Hildebranda, irmã Marluce, um culto maravilhoso, sentíamos a presença de Deus ali, e 2 pecadores que também perceberam a presença de Deus, se renderam ao Senhor e Salvador. Por quê, meus irmãos? Porque Deus quer salvar, e com essas 2 almas houve festa no céu. Mas aqui no Brasil era de noite. E do outro lado do mundo? Do outro lado do mundo era de dia. As pessoas estão a todo vapor nos seus afazeres. Inclusive, os cristãos espalhados no mundo todo estão levando o evangelho. Pessoas estão se convertendo. No céu há festa a todo tempo, porque o céu é um lugar de salvação ou de pessoas salvas. A intenção do coração de Deus é a salvação. Por isso Deus diz, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Precisamos entender, meus irmãos, essa questão. Pastor, o senhor está querendo dizer então que não há condenação para ninguém? O Senhor então se tornou agora adepto do universalismo, que no final todos seremos salvos, que no final Deus terá misericórdia de todos e levará a todos no céu, o fim para todos será exatamente o mesmo? É nisso que o Senhor crê agora? Absolutamente não. Entenda, meu querido, eu não estou querendo dizer aqui que não haverá uma condenação. Sim, haverá. A Bíblia diz que assim o será. Jesus, no seu tempo aqui na terra, pregou muito mais sobre o inferno, ou ele deu mais detalhes a respeito do inferno do que do céu. Porque qual era a intenção do coração de Cristo? Era que o ser humano soubesse exatamente para onde ele iria, se não entregasse, se não cresce no seu poder e no seu sacrifício.
Não é porque Jesus queria condenar as pessoas, mas é porque ele queria que elas entendessem para onde iriam. Isso é graça. Mas, Senhor, e o céu? O céu é bom, você vai ver quando chegar lá. Mas o que é que tem lá? Tem um pouco disso aqui, mas mente nenhuma compreendeu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum conseguiu ver o que tem de tão bom lá em cima. O Senhor Jesus ainda deixa esse gostinho de, eu quero, ele fica instigando a gente. Agora, com relação ao inferno, ele dá muitos detalhes. O fogo não se apaga, o bicho não morre, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, ranger de dentes, choro, dor, aflição, por toda a eternidade. Esse é o lugar terrível, onde Deus não quer que ninguém vá para lá. O ser humano vai para lá sim, não porque Deus quer, mas porque o ser humano rejeita a salvação em Cristo. E é isso que eu quero enfatizar nessa noite, meus irmãos. A Bíblia nos mostra um Deus que quer, que prega, que deu, que proporciona a salvação. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrepender-se. O desejo de Deus é o arrependimento do ser humano. Essa é a mensagem do Evangelho. 2 Timóteo 2, capítulo 3, versículo 4, porque isto é bom e agradável diante do nosso Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, a intenção de Deus é de salvação. Talvez você esteja pensando aqui, meu amado, pastor, eu já sei de tudo isso. Eu tenho anos e anos de vida cristã. Talvez alguns estejam dizendo, pastor, eu vi você nascer aqui nessa igreja. Antes de você nascer, eu já ouvia tudo isso. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nós não podemos nos esquecer que mesmo que tenha sido há muito tempo atrás, ou talvez tenha sido há pouco tempo atrás, mas nós já estivemos no mesmo lugar que essa nossa irmã em Cristo. Um dia nós também éramos acusados. O acusador de nossas almas, ele dizia, olha lá, tudo que está fazendo de errado, aquele ali tem um destino certo. Olha como vive no pecado, olha como deixa o pecado dominar a sua vida, aquele ali tem um destino certo, aquele ali não vai ficar com você, aquele ali não vai ficar na eternidade ao seu lado, Senhor, mas aquele ali tem um destino certo. E na intenção do coração de Deus, no seu coração, Deus ele nunca disse, é verdade, esse daí não tem jeito. Não, para Jesus todo mundo tem jeito. O poder de Jesus dá jeito em todo mundo, meus irmãos. O poder de Jesus pode salvar a qualquer um. Jesus salva adúlteros, Jesus salva mentirosos, Jesus salva gananciosos, Jesus salva ladrões, Jesus salva enganadores, Jesus pode salvar a qualquer um. Talvez eu esteja aqui nessa manhã pregando, e você que está aí sentado me ouvindo, talvez ainda não tenha esse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu não conheço o seu coração. Talvez você seja um frequentador de igreja ou de igrejas há muito tempo. Mas talvez você ainda não tenha tido um encontro como essa mulher teve com Jesus. Eu quero dizer que para Cristo, que Cristo tem a dizer a você nessa manhã, nem eu te condeno. Jesus quer salvar você. Jesus quer resgatar a sua alma. Jesus quer dar à sua vida o destino que você jamais imaginou. Jesus quer livrar você das garras poderosas do inferno. Jesus quer te dar a vida eterna. A palavra de Deus é simples e direta em dizer, quem crê tem a salvação. Quem crê é salvo. Mas quem não crê, sofrerá
as mazelas eternas que o pecado traz sobre a nossa vida. Meu irmão em Cristo, você já é cristão? Então você agradece a Deus todos os dias pela sua salvação? Será que nós exercitamos esse motivo de gratidão? Não há bênção, meus irmãos, maior no mundo do que a salvação em Cristo Jesus. Pastor Carlos Júnior pregou aqui há pouco tempo, se eu não estou enganado, e em uma das mensagens ele dizia da falsa mentira que é dita. Aliás, da mentira, se é falsa já é mentira, né? Da mentira que é dita aí fora no mundo. O melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Em nome de Jesus, rejeite isso com todo o seu coração, porque o melhor de Deus para as nossas vidas já veio. Não existe bênção maior do que Jesus, meus irmãos, em nossas vidas. Jesus dá vida, Jesus dá livramento, Jesus dá sabedoria, Jesus dá sustento, Jesus nos dá tudo. O que mais nós poderíamos querer? O que mais poderíamos desejar? O que mais nesse mundo seria mais importante? Ouro, dinheiro, poder, prestígio, visualização, fama, aonde essas coisas levariam? Mas Jesus nos leva à eternidade, não há nada melhor do que Jesus. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Porque, meus irmãos, como eu já falei, comparando com a mulher adúltera desse texto, como ficou conhecida, nós não somos diferentes dela em nada. Talvez o nosso pecado não seja o mesmo que ela cometeu, mas eu tenho os meus pecados. E era tão passível de condenação quanto essa mulher. Cada um de nós aqui, meus irmãos, temos as nossas mazelas, os nossos pecados. Cada um de nós somos passíveis de condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a graça do Senhor, ela vai além, e ela quer salvar. Mas há uma segunda bênção, que nós vemos nesse trecho, outro desejo de Deus para a nossa vida. Jesus não quer o legalismo do mundo sobre nós. Jesus não quer o legalismo do mundo sobre nós. Aqueles homens chegaram diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheios de leis, cheios de regras, que eles mesmos instituíram e definiram como sendo o melhor para o homem. O que eu acho interessante é que eles chegam ali se escondendo atrás da lei. A intenção deles, meus irmãos, é má, é cruel. E eles se escondem atrás da lei para tentar alcançar o seu objetivo. Não é a primeira vez que fazem isso com o Senhor e Salvador Jesus. Porque Satanás, quando Jesus estava ali no deserto, ao tentá-lo, também se esconde atrás da palavra, manipula, tenta usar a palavra de Deus. É o que esses fariseus estavam dizendo. Mas pastor, a lei fala, a lei diz, Levítico 20:10, Deuteronômio 22, de 22 a 24, a pena para o adultério era a morte por apedrejamento. Está lá, está escrito, e é verdade, meus irmãos. Eu não estou caminhando contra a palavra de Deus, não. Mas nós não podemos esquecer que a intenção no coração deles era má, continuamente má. Tanto para aquela mulher, tanto quanto para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebamos o quão contrastante é essa cena. Porque a criatura estava dizendo ao Criador que ele, o Criador, deveria condenar aquele ou aquela a quem ele veio salvar. Isso chega a beirar o absurdo. Isso chega a beirar o absurdo. E isso mostra qual é o pensamento e o desejo do mundo lá fora. Isso mostra qual é a intenção do mundo, do sistema organizado contra Deus lá fora. E o desejo, meus irmãos, do mundo sobre as nossas vidas. Só que me deixe falar, eu acho que mais absurdo mesmo, ou mais absurdo ainda, é quando vemos um crente em Jesus que está se deixando dominar por esses legalismos, por esses rudimentos que o mundo apresenta. E, meus irmãos, Jesus também veio para nos salvar disso. Jesus também veio para nos salvar de uma vida pesada,
Jesus também veio para nos salvar de uma vida de sofrimento, com leis e regras que não nos levam a nada. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus veio para que conhecêssemos a verdade e por ela fôssemos salvos, fôssemos libertos. Irmãos, como é triste ver crentes nos dias de hoje sofrendo em suas vidas, porque estão se submetendo às coisas que o mundo diz serem corretas. O mundo diz ser coisas certas. Nós vemos muitas vezes, meus irmãos, tristemente eu falo isso, mas nós vemos muitas vezes os crentes priorizando muitas coisas, ao invés de priorizar o Senhor. Mas se eu não for nessa festa da firma, agora está na época, né? Se eu não for nessa festa da firma, como é que as pessoas vão me enxergar no meu trabalho? A festa é no domingo, é bem no horário do culto, mas se eu não for, isso vai me trazer uma dificuldade muito grande. E a pessoa fica ali sem saber o que fazer, fica titubeante. Meus irmãos, quando nós priorizamos o Senhor e Salvador Jesus, o mundo pode tentar nos condenar de todas as formas. Ele nunca conseguirá. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que o mundo vai pensar. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que Cristo pensa. Nós precisamos colocar diante de nós qual é a vontade do Senhor e buscar fazê-la. O mundo vai falar. Não pertencemos a esse lugar. Nós estamos em terra estranha. É por isso que o crente sofre tanta perseguição no mundo, ou deveria sofrer. Pense você, meus irmãos. Pense você. Nós não estamos na nossa terra, no nosso lar, na nossa casa. Não é o nosso reino. As nossas leis não são as leis do mundo. É claro que vai ser difícil. É claro que vai ter conflito. Mas nós precisamos priorizar aquilo que é nosso. Nós precisamos priorizar aquele que veio para nos salvar. Nós precisamos priorizar aquele que é o nosso Senhor. É tão bonita a frase do pregador Billy Graham, quando certa vez disseram para ele: o senhor precisa se candidatar a ser o presidente dos Estados Unidos. E, meus irmãos, eu achei a resposta dele tão maravilhosa, tão linda, porque ele disse com todo respeito: mas eu não vou me rebaixar a qualquer outra coisa que não seja um pregador, um servo de Deus. Entenda, meus irmãos, que Billy Graham, ele não estava ridicularizando ou menosprezando os demais presidentes e toda essa turma da parte do governo. Mas Billy Graham, ele sabia, ele tinha plena convicção no seu coração daquilo que de fato era importante. E, meus irmãos, se nós não pertencemos a este mundo e nós queremos nos dobrar às leis que esse mundo então oferece, nós estaremos nos rebaixando. Porque o que Deus tem para nós, meus irmãos, é muito melhor. A eternidade que Deus tem para nós é muito melhor. Meus irmãos, os mandamentos de Deus são muito melhores do que os mandamentos do mundo. São muito melhores. O mundo vai dizer que é pesado, o mundo vai nos chamar de caretas, o mundo vai nos chamar de quadrados, desculpe a expressão, vai nos chamar de bitolados. Deixa chamar. Nós temos a convicção de para onde vamos, nós temos a convicção de quem pertencemos. E, meus irmãos, sinceramente, com Cristo a vida fica mais leve. Pastor, a gente fica isento de problemas? Não. Mas os problemas, eles não ficam fazendo morada na nossa mente, no nosso coração. Os problemas não roubam a nossa paz. Por quê? Porque Jesus está conosco. Irmãos, Jesus, ele quer nos salvar de todas essas dificuldades. E pode ser que nessa manhã haja pessoas que estejam ouvindo essa mensagem, já crentes, estão falando: meu Deus, eu estou aprisionado por rudimentos do mundo.
Deixe Jesus salvar você. Deixe Jesus salvar você. O anseio de nossas almas deve ser ouvir de Jesus a seguinte frase: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós também, assim como essa mulher, já estivemos sobre os olhos terríveis dos acusadores. Não se deixe abater. Lembre-se a quem você pertence. Só Jesus pode nos condenar. E qual é a palavra dele? Nem eu te condeno. Mas eu não posso deixar de mencionar mais uma vez o versículo 11, onde Jesus ele adverte essa mulher dizendo: vai-te e não peques mais. Eu não quero, querido, que você pense que essa mensagem é um cheque em branco para que nós possamos viver a nossa vida do jeito que quisermos. Não. Porque o evangelho consiste em reconhecer. Reconhecer significa você usar da razão para perceber qual é a situação em que nós nos encontrávamos, ou que talvez você se encontre diante de Deus. E usando da razão é perceber que a sua vida precisa de uma mudança. É perceber que nós precisamos de novas convicções, precisamos de novos caminhos, precisamos de uma vida nova. É entender e crer que só Jesus pode nos dar essa vida nova. E é viver essa vida nova como Jesus ele espera que nós vivamos. Há uma exortação clara de Cristo aqui: vai-te e não peques mais. Porque Ele não quer condenar, Ele quer salvar. E se você está aqui nessa manhã e você não faz ideia de para onde vai a sua alma, Jesus Cristo quer te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se entregou para que você pudesse ser salvo. Meu irmão e minha irmã, Jesus morreu na cruz para que nós não precisássemos viver nesses legalismos que o mundo impõe sobre nós. Mas Jesus ele quer nos dar uma vida nova. Ele quer nos dar uma vida leve. Coloque-se também diante do Senhor e Ele vai te abençoar. Que Deus nos abençoe.